Muito bem, como a Gabriela falou, pessoal, eu vou então começar agora a fazer uma apresentação geral para vocês sobre o roteiro. Ele já está disponível no site do Reúna, então daqui a pouco a gente coloca aqui no chat também, mas o site é www.institutoreuna.org.br. Lá vocês vão ter já o acesso a esse documento e também alguns materiais de apoio, como infográficos, para ajudar no entendimento do roteiro, né, e na comunicação desse roteiro também, tá? Vou voltar aqui à apresentação para contar para vocês o que nos motivou a fazer esse projeto, né? Então, a gente vê essa necessidade, como o Instituto Reúna, como eu comentei para vocês no comecinho do nosso propósito, da nossa missão, que é fornecer essas orientações técnicas e pedagógicas alinhadas à BNCC para a escolha dos materiais didáticos. E a gente fez também uma pesquisa em 2019, que também está lá no nosso site, caso alguém tenha interesse e curiosidade, que traz bastante desse desafio da falta de tempo para a escolha do material, né? Então, a gente também propõe no nosso roteiro, vocês vão ver uma organização temporal de como fazer esse processo de escolha a partir das nossas sugestões. Então, daqui a um pouquinho eu vou fazer uma navegação guiada e vocês vão ver também o que a gente propõe. Mas, em forma bem geral, em um resumo, o roteiro de apoio à análise das obras, ele é uma ferramenta digital, né? Ele está disponível online gratuitamente pelo nosso site, que oferece esses parâmetros para análise das obras do PNLD, né? E também visando que o processo de ensino e aprendizagem possa passar por uma qualificação, uma vez que os materiais didáticos têm o máximo de alinhamento ao BNCC possível aqui nesse formato. A gente vê 3 objetivos para esse roteiro, a gente tenta atender esses 3 objetivos que estão aí na tela para vocês. Então, mais uma vez, como que a gente consegue trazer referências, estratégias e critérios para fazer essa análise num tempo reduzido? A gente sabe que a janela de escolha é bem rapidinha também, e dentro de todas as outras atividades que as secretarias e também as escolas precisam passar nesse momento de volta às aulas, a gente tenta fazer uma sugestão de como conduzir esse processo. A gente também quer sensibilizar as redes e as escolas para ter uma relação com esse material didático em alinhamento aos fundamentos pedagógicos, tanto da BNCC como os referenciais curriculares, né? Então, como que a gente pode aproximar esse momento de escolha para que a gente veja ou retome ou aprofunde nesses fundamentos pedagógicos aqui já citados. E, por fim, a gente propõe aqui com o nosso roteiro uma dinâmica colaborativa para esse processo de escolha, né? Então, como as diferentes vozes que compõem esse ciclo podem somar na decisão de qual material didático é o mais pertinente para vocês nesse momento, né? Então, a ideia é promover justamente esse espaço democrático e também formativo, né? E também que a gente possa dividir essas informações conjuntamente desses saberes de referenciais, como a gente já mencionou. Para isso, e também em linhas bem gerais, o roteiro inteiro está proposto em 4 sessões, né, em 4 etapas que a gente está chamando. Primeiro, uma etapa de preparação, né, na qual a gente propõe a composição de um comitê de análise. Então, a gente entende que difícil, dependendo do tamanho da rede, da quantidade de professores, ou mesmo das questões geográficas, né, que envolvem as redes, com escola, que tem escolas do campo, por exemplo, escolas em zona rural e também na zona urbana. Então, fazer a junção dessas pessoas pode ser um complicador. Então, a gente propõe a composição de um comitê de análise. Vocês vão ver daqui a pouquinho como que a gente faz essa proposta, mas que ele seja diverso, que ele seja composto com diferentes vozes e que elas possam ser representadas, podem ser representantes, na verdade, das diferentes vozes também de quem está fazendo o processo de escolha. No segundo momento, a gente está chamando esse momento de contextualização, ou seja, como que a gente pode, antes, né, de começar a olhar para as obras,
já pensar numa autoavaliação desse comitê de análise, né? Como que a gente pode avançar alguns conhecimentos que ainda estão iniciais ou que ainda não foram bem aprofundados sobre o referencial curricular que o município ou o estado está aderindo, está seguindo, na verdade, sobre a BNCC, sobre o que ela preconiza para os anos finais, que a gente pode já ir se preparando para que quando esses materiais chegarem ou quando o guia do PNLD for disponibilizado, esse olhar esteja já mais aquecido. A gente tem alguns instrumentos para fazer essa autoavaliação também, já eu mostro para vocês. Num terceiro momento, a gente propõe realmente a análise dessas obras. Então, são 8 critérios gerais que a gente propõe nesse roteiro, que possam ser olhados para qualquer obra de qualquer uma das componentes curriculares e também para os anos aqui propostos, e também 3 critérios específicos, que aí eles vão diretamente trazer alguns elementos de avaliação, de análise para cada componente curricular e também para cada ano dessa etapa de ensino. E aí a quarta etapa, então chega o momento de decisão, então quais são os livros que vocês vão indicar serem aqueles mais adequados para a realidade de vocês no sistema lá do PDDE, do FNDE. Bem, tá certo? Esse, então, é o documento completo que está disponível mais uma vez lá no site do Instituto Reúna, www.institutoreuna.org.br. Ele é um documento bastante robusto, vocês vão perceber, e bastante detalhado sobre essa proposta, né? Então, a gente traz aqui no começo, eu vou entrar aqui na apresentação, que a gente fala justamente sobre esses objetivos, sobre o que está proposto aqui nesse momento, quem é o Instituto Reúna. A gente tem um momento inicial também de contextualização, no sentido de resgatar o que a gente está elencando, né, ou trazendo à luz, na verdade, sobre o que a gente gostaria de que fosse reforçado, que a gente entende que é importante ser reforçado nesse momento de escolha das obras. Então, quais são os principais mensagens da BNCC, o que os anos finais, como eles estão retratados na BNCC, e a gente fala um pouquinho sobre o próprio PNLD também. Então, essa edição de 2024, que objetos eles estão sendo trabalhados, como que a gente... esse roteiro vai apoiar principalmente no objeto 1 e o objeto 2. O objeto 1 está proposto pelo calendário macro disponibilizado para o FNDE, a escolha dele vai ser feita agora, né, em agosto, e o objeto 2, que são os recursos digitais, estão previstos para serem escolhidos em abril de 2024, se eu não me engano. Então, a gente vai olhar bastante para esses elementos, né? O objeto 3, que traz as obras literárias, tem alguns elementos aqui que podem ser utilizados, mas não necessariamente os critérios vão apoiar nesse objeto. Então, os objetos falam dos projetos integradores, do projeto de vida, dos planos de desenvolvimento, então que dá um contexto bastante legal de quais são essas obras, né? Aí, então, a gente aprofunda realmente nessas etapas que eu já comentei um pouco com vocês, para que vocês possam seguir com a equipe de vocês, né? Então, como eu comentei, aqui tem uma proposta de compor esse comitê de análise, então, que atores devem participar, como a gente pode fazer essa descrição, tem alguns elementos que trazem aqui sugestões de como conduzir esse processo. A gente entende que as redes estaduais, quando elas têm uma quantidade um pouco maior de escolas, enfim, elas têm outros desafios por diretorias ou por subsecretarias para compor esse comitê, então a gente também faz uma proposta de como vocês podem conduzir esse processo, quanto às municipais também podem, às vezes, ter um pouquinho mais de flexibilidade nesse sentido. Então, na verdade, a composição desse comitê é sempre uma sugestão, né? Então, de como ele deve ter, por exemplo, esses elementos, como tá pequenininho aí na tela para vocês, quando vocês tiverem um roteiro aberto vai ficar um pouquinho maior, mas eu só queria destacar, né, mais uma vez, que esse comitê tenha uma representatividade, que ele tenha comprometimento, que tenha transparência nas ações, que tenha conhecimento das características dos anos finais e também disponibilidade para fazer esse momento.
Na segunda etapa, a gente faz, então, a proposta de uma autoavaliação. Então, como estão os nossos conhecimentos? Como está o conhecimento desse comitê de análise que vai se aprofundar um pouquinho mais nas obras para poder fazer essa análise de forma mais qualificada? A gente propõe que o comitê de análise se prepare, traga à mente, contextualize acerca de 4 principais conhecimentos. Então, como vocês vão ver aqui, a gente tem uma pequena ferramenta mesmo, né, que favorece essa autoavaliação. Os 4 conhecimentos que a gente propõe são conhecer o referencial curricular do município, do estado, entender as necessidades atuais dos estudantes, então, de repente, resgatar as avaliações diagnósticas que foram feitas, relembrar um pouco do que está acontecendo nesse momento com esses estudantes. No terceiro momento, a gente propõe um terceiro conhecimento, que são as mensagens-chave da BNCC. Então, a lógica das competências e habilidades, a visão para o desenvolvimento integral, a integração curricular, como isso pode ser, de alguma forma, visto e identificado nas obras didáticas. Então, para isso é importante resgatar essa intenção. E o último conhecimento aqui são os fundamentos mesmo da BNCC. Então, a organização por competências e habilidades, por áreas do conhecimento, enfim, toda essa estrutura que a BNCC traz. Caso algum desses conhecimentos não esteja ainda no lugar adequado, ou ainda não esteja no lugar que vocês gostariam que ele estivesse alcançado, né? Esse é um documento que contém muitos hiperlinks, muitas referências. Então, vocês vão ver que, por exemplo, esse quadro aqui traz diversos elementos para que vocês possam aprofundar esses conhecimentos antes de olhar para as obras, tá? Então, essa segunda etapa fala bastante dessa... É uma continuidade dessa preparação, mas trazendo bastante esses conhecimentos prévios, essa contextualização importante para esse momento. Aí a gente chega na terceira etapa, que de fato é a etapa de análise. Então, como uma avaliação do material mesmo, vocês vão perceber que, como eu comentei, a gente tem 8 critérios gerais, então eles estão aqui colocados, como, por exemplo, vou citar alguns, então, como que o material reflete as premissas da BNCC, como que o trabalho com temas transversais aparece no material, ele é consistente, né? Quais são as possibilidades de alinhamento ao contexto local que devem ser observados. Para cada um desses critérios, a gente coloca um quadro que apoia vocês a terem evidências concretas de como avaliar isso. Então, percebam que não é uma questão de sim ou não, com fontes de dedução, né? De eu acho que ele reflete as premissas da BNCC. Mas a gente propõe uma visão qualificada disso. Então, se eu estou avaliando um material para que eu perceba quais são as premissas refletidas ali, o que eu devo olhar? Eu preciso ter atenção ao desenvolvimento integral, e aí a gente tem exemplos também. Então, para cada um desses critérios, tem uma grande descrição ali colocada do que pode ser observado. Poxa, Dígia, mas é muito longo, a gente não consegue fazer isso com tudo. Eu realmente acho que é isso mesmo, assim, não é muito viável olhar para a obra incompleta e tentar entender todos esses momentos. Mas a sugestão é justamente essa, a partir de sequências didáticas dos materiais, a partir das amostras, das resenhas disponibilizadas, por exemplo, pelo guia do PNLD, que vocês possam, colaborativamente em grupo, se dividir, né, fazer algumas atribuições para que vocês possam olhar para esses momentos. Ainda assim, estou achando muito longo, então priorizem, né? Eu acho que essa que é a dinâmica, que esse comitê de análise possa, de fato, eleger exatamente o que vocês entendem ser mais prioritário para a equipe nesse momento. Então, percebam que a autoavaliação do comitê de análise também vai dar indicadores do que é prioridade para a escola ou para a rede nesse momento. Mais uma vez, no finalzinho, eu vou mostrar para vocês uma sugestão temporal
de como conduzir esse processo. Mas o que eu quero destacar aqui nesse momento é essa riqueza de qualidade, da qualidade que esse roteiro traz mesmo para qualificar a análise de vocês, né? Então, quando a gente compartilha de critérios feitos por especialistas, feitos por um instituto como o Instituto Reúna, para qualificar esse momento de análise, é isso que a gente gostaria de destacar nesse momento. Eu queria também falar uma coisa que é bastante importante aqui. As obras do PNLD já passam por uma avaliação muito rica, né? Então, tem muitas, como é que eu vou dizer, muitas pessoas, muitos profissionais, especialistas de qualidade que fazem essa avaliação das obras do PNLD, né? Então, desde lá do edital, os critérios bem estabelecidos que são colocados para as editoras produzirem as obras, já trazem uma qualidade bastante interessante aqui para o PNLD. Mas isso não tira, na verdade, da nossa alçada esse aprofundamento. Então, na verdade, o roteiro é um convite para que a gente amplie o nosso olhar de escolha das obras, né? Que a gente abra aqueles critérios que a gente já tinha estabelecido, que a gente já vem fazendo isso há algum tempo, e que a gente amplie para que outros critérios sejam colocados, especialmente aqueles que vão fazer com que essas obras digam bastante sobre o que a gente quer promover com os nossos estudantes, que é a nossa missão em conjunto, né? A gente quer qualidade e equidade na educação. Por isso que a gente tem esses critérios bastante bem estabelecidos por aqui. E aí depois a gente entra para os critérios específicos de análise. Então, são 3 grandes blocos, e aqui eu só queria destacar para vocês também que, de forma semelhante, existem exemplos, existem indicadores do que observar nesses critérios, e aqui a gente separou por área do conhecimento, mais especificamente por componente curricular. Então, para as obras de língua portuguesa, para as obras de matemática, de ciências da natureza, enfim, por aí vai, o que vocês podem e devem observar nesses comitês de análise. Perceba também que o comitê de análise, ele propõe uma visão interdisciplinar, né? Então, mesmo que eu seja professora de matemática, eu devo compartilhar com os meus colegas essa visão compartilhada, para que a gente possa fazer escolhas adequadas para os nossos estudantes e coerentes também para os nossos estudantes. Então, essa parte aqui, essa segunda parte dos critérios, traz bastante essa visão de como vocês podem olhar tanto para o específico das componentes curriculares, como para uma visão um pouquinho mais macro. Bom, e aí depois de toda essa etapa, que é a etapa mais longa aqui do nosso roteiro de análise, aí a gente entra aqui na caráter de decisão. Percebam que esse roteiro inteiro, ele traz elementos para o processo de análise das obras, né? A gente jamais vai indicar aqui qual obra vocês devem escolher. Poxa, mas a gente escolhe e ainda assim não chegam para a gente os materiais que a gente escolheu. Isso é uma coisa que eu ouvi bastante durante a construção desse roteiro, então só queria destacar um processo assim, né, de como é o funcionamento desse processo de escolha, que vocês historicamente têm colocado lá 3 opções de livros, né, para serem aderidos, e aí cabe lá ao FNDE fazer a negociação com as escolas, na verdade com as editoras, perdão, para que esses livros sejam disponibilizados. Então, talvez não seja a primeira opção que vai chegar para vocês, as outras opções também podem chegar para vocês à medida que isso for acontecido. Caso não chegue, aí vocês realmente precisam entrar em contato com a FNDE para entender o que aconteceu exatamente, tá? Mas da nossa parte aqui, o que a gente consegue ajudar vocês nesse sentido é disponibilizar os links corretamente. E aí, como eu comentei lá no começo dessa apresentação, a gente sabe que o tempo é um grande desafio para fazer tudo isso, dentre todas as outras atividades que vão aparecendo no dia a dia. Então, a gente propõe aqui um simulador para vocês. Então, caso vocês tenham 5 dias somente, 5 dias úteis, de segunda a sexta, por exemplo, para fazer essa análise, ou, poxa,
estender um pouquinho mais o prazo, eu consigo já adiantar alguns processos. Eu tenho 10 dias úteis, né, 2 semanas ali para fazer essa análise com o meu comitê, com as pessoas da minha equipe. A gente propõe aqui 2 quadros, então o que eu posso fazer no dia 1, o que eu posso fazer no dia 2, e assim sucessivamente, para que vocês possam conduzir esse processo. Mais uma vez, é uma sugestão, né? Caso vocês achem melhor encurtar um tema, uma etapa, ou estender a outra etapa, por favor, façam isso. E, na verdade, contem para a gente quer bastante saber como que vai ser essa utilização. Mas fica aqui também uma sugestão de como conduzir esses processos por aqui. Ao longo do primeiro semestre, nós fizemos um momento grande de escuta disso, né, de como está o cenário dos anos finais. E o tema quase universal, assim, que nós estamos entendendo que é o maior desafio que vocês estão fazendo nesse momento, é a questão da recomposição das aprendizagens. É importante dizer para vocês que os materiais do PNLD, eles não necessariamente vão apoiar na questão da recomposição das aprendizagens, porque como a gente sabe, né, os editais falam dos livros e mostram ali o que precisa ter no livro do 6º ano, por exemplo, ou no livro do 7º ano. Mas muitas vezes eu estou aqui com um cenário, pela minha avaliação diagnóstica ou pela minha vivência na escola, percebendo que os meus alunos precisam de aprendizagens que são previstas nos anos anteriores. Eles chegaram até aqui, seja por conta de pandemia, seja por conta de inúmeros cenários. Eles estão chegando no ano que eles estão com algumas defasagens. E aí não é uma questão de recuperar, né, de dar de novo, é uma questão de recompor. Então, eu preciso voltar lá atrás. Os livros do PNLD nem sempre vão apoiar nesse sentido, como eu já comentei. No entanto, a gente deixou aqui nesse roteiro também uma série de recursos, tanto para leitura quanto recursos mão na massa, para que vocês possam utilizar e avaliar como incorporar isso no dia a dia de vocês, para que vocês possam fazer essa recomposição de aprendizagens ainda nesse semestre, tendo em vista aí o que de fato os meninos e meninas precisam aprender esse ano. Então, aqui fica um destaque aqui a mais que eu gostaria de trazer para vocês. E queria convidar quem ficou até aqui para que a gente possa fazer um acompanhamento conjunto desse processo, o Instituto Reúna com vocês, né? Então, como eu já comentei, poxa, consegui usar totalmente o roteiro, consegui usar só um pedaço do roteiro. Compartilhem conosco, a gente quer saber das utilizações, dos feedbacks, sugestões, como a gente pode melhorar, como vocês estão fazendo, de repente não fizeram exatamente como o roteiro propôs, mas tiveram uma ideia para trazer isso para dentro. O roteiro ajudou a dar uma ideia de como utilizar e como qualificar esse material. A gente realmente quer saber. Então, os canais do Instituto Reúna estão super abertos, a gente tem nosso Instagram, então, se vocês quiserem compartilhar pelo Instagram, marcar a gente dá uma olhada lá, ou pelo Facebook também. Nós temos um e-mail de contato também, para que vocês possam dividir com a gente. Eu, especialmente, estou à frente desse projeto, então, pessoalmente, eu quero acompanhar vocês, vou responder todo mundo que trouxer essas visões. Lá no roteiro também, para quem baixar, vocês vão ver que tem outras vias de acesso, mas essa aí eu vou deixar de convite aqui para quem for lá se interessar pelo roteiro também. Esse canal de comunicação especial está lá disponível também para que vocês possam estar aqui com a gente. E eu vou finalizando por aqui. Então, um bom fim da semana. Hoje é quinta-feira, mas ainda dá para a gente ter um bom fim da semana, um bom começo de aulas. Sigam a gente nas redes sociais, que a gente também vai contar das novidades que a gente souber, da abertura de janela de escolha, etc. A gente está por perto sempre. Então, um bom dia, uma boa tarde para quem está no horário de Brasília, um bom dia para quem ainda está cedo em outros horários aqui, desse fuso horário grande do Brasil, e até breve, pessoal. Obrigada pela participação.